Olá, eu sou Douglas Teixeira, sou cirurgião dentista, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares e também aluno de mestrado do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Berlândia. E hoje eu vou falar com vocês sobre a síndrome da distrofia muscular de Duchenne. Bom, então só para a gente dar uma contextualizada, a distrofia muscular de Duchenne ela é de origem genética, ligada ao cromossomo X, de caráter recessivo e caracterizada pela ausência da proteína distrofina. Então, o que isso causa? Na maioria dos casos, uma fraqueza muscular precoce com uma hipotonia geral dos músculos. Na distrofia muscular de Duchenne, ela pode causar algumas alterações sistêmicas, que podem variar desde insuficiências respiratórias, cardiopatias, osteoporose, desnutrição e hipertensão. Bom, e dentro do contexto odontológico, o que a gente observa geralmente em relação à distrofia muscular de Duchenne é que ela pode causar principalmente algumas alterações no desenvolvimento craniofacial, porque a gente sabe que para o correto desenvolvimento das estruturas, né, tanto cranianas quanto corporais, a correta função muscular ela é determinante para o correto desenvolvimento das bases ósseas. Então, nessa distrofia, a gente observa que ela é caracterizada por uma fraqueza muscular muito precoce. Então, consequentemente, devido aos músculos estarem inseridos nos ossos, a gente observa que ocorre algumas alterações no desenvolvimento esquelético desses pacientes. Então, na região craniana, a gente vai observar algumas distrofias, algumas alterações morfológicas que estão ligadas diretamente a essa questão do mau funcionamento muscular. Bom, então o que a gente observa geralmente nesses pacientes? Eles apresentam algumas discrepâncias dimensionais de estruturas da base óssea, das bases maxilares, maxila e mandíbula. A gente observa também uma alteração na forma da base do crânio, um envolvimento muito precoce dos músculos elevadores da mandíbula, principalmente a hipotonia do masseter, e também uma hipotonia muito grave, muito séria da língua. Bom, então, devido à fraqueza desses músculos, né, eles vão acabar tendo repercussões ali na questão motora, então vão prejudicar funções básicas como a mastigação, a deglutição, a fala, abertura e fechamento de boca. E como essas funções vão estar alteradas nesses pacientes, a gente vai observar que elas vão causar, então, alterações a nível dentofacial. E as principais consequências que a gente observa nesse âmbito são a mordida cruzada posterior, a mordida aberta anterior e a classe 3 esquelética, que são as alterações mais comumente vistas e apresentadas por esses pacientes com essa distrofia muscular. E nessas imagens aqui, então, a gente consegue observar no mesmo paciente essas três alterações ortodônticas e ortopédicas mais comuns que eu falei para vocês, né? Então, a primeira delas é a mordida cruzada posterior, que é quando os dentes superiores e posteriores estão sendo recobertos pelos dentes posteriores inferiores. A mordida aberta anterior, que é quando a gente observa esse espaço na região anterior entre os incisivos superiores e inferiores, sendo que a gente deveria ter um leve recobrimento dos superiores em relação aos inferiores. E também a classe 3 esquelética, que é quando a mandíbula está à frente da maxila. Então gera essa relação de discrepância esquelética que a gente chama de classe 3. E num sentido mais geral, dentro da odontologia, a gente também observa nesses pacientes, devido à dificuldade motora que eles têm para realizar a própria higienização, a gente acaba observando que esses pacientes eles tendem a acumular um pouco mais de placa bacteriana, o biofilme, né, como a gente pode observar nessa imagem aí, o evidenciador de placa, né, bastante acentuado, mostrando um biofilme muito acumulado nesses pacientes, que vão gerar consequências principalmente a nível gengival, periodontal, né, causando inflamação, retração gengival, sangramento, perdas ósseas em casos mais comuns de periodontites avançadas, e também cárie, né? A gente sabe que o acúmulo de placa, né, a falta de remoção da placa bacteriana vai causar desmineralização e, consequentemente, a cárie dental. Bom, então a gente sabe, né, para finalizar,
que esses pacientes eles passam por todo um processo de tratamento interdisciplinar, envolvendo toda a equipe médica, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e também os dentistas, né, que na parte odontológica vão começar desde muito cedo a trabalhar com essa parte de orientação da higienização, orientação de dieta desses pacientes, remoção de hábitos deletérios e também práticas como aplicação tópica de flúor, selamento de fóssulas e fissuras de dentes posteriores. Então, tudo isso no sentido de tentar prevenir cáries, né? Nesses pacientes, problemas periodontais. E a partir dos 6 anos de idade, é recomendado que essas crianças sejam já encaminhadas para o ortodontista, para um tratamento de ortopedia funcional dos maxilares, para trabalhar essas bases ósseas, de modo que esses pacientes não desenvolvam discrepâncias esqueléticas depois do surto de crescimento puberal, onde os casos somente seriam tratados de forma cirúrgica, e também para prevenir, né, desenvolvimento de grandes discrepâncias que depois a parte ortodôntica fique limitada e não consiga resolver. Então, é muito importante essa atuação interdisciplinar, né, e toda a equipe multiprofissional estando interligada e trabalhando em momentos sincronizados para que, de modo na questão ortodôntica, odontológica, esse paciente consiga ter o máximo de qualidade de vida no sentido tanto de saúde, bem-estar, autoestima e também de função mastigatória. Bom, espero então que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e se tiverem ainda alguma dúvida, algum ponto que talvez não tenha ficado tão claramente explicado, vocês podem entrar em contato comigo através dos contatos que eu vou deixar aqui com vocês, tanto o e-mail quanto o Instagram. Podem mandar mensagem, procurar e a gente pode trocar uma ideia aí e aprender um pouco mais sobre a distrofia muscular de Duchenne juntos, tá bom? Então, um abraço a todos, até mais!